para vocês, né, de cada assunto que eu falo. Então eu trago aqui para vocês o entendimento do RESP 651.125, que nesse RESP ele simplesmente fala que a interpretação consolidada, no sentido de que a garantia hipotecária do financiamento não atinge terceiro adquirente da unidade, o qual responde tão somente pelo pagamento do seu débito. Está muito claro que nos precedentes que na incorporação de imóvel é ineficaz cláusula que institui hipoteca em favor do financiador da construtora da unidade alienada pago por terceiro adquirente. Então, foi uma tentativa dos bancos. Edilson, eles estão certos? Eu acho que eles não estão certos não, mas eles fazem isso o tempo todo. Foi uma tentativa. O STJ vem falando o seguinte: não, nessa história aqui não vale. É interessante, importante você saber, às vezes você tem um financiamento, é importante que você conheça o inteiro teor dessa súmula número 308 do STJ. Edilson, essa é mais importante, essa aqui, essa próxima que eu vou mostrar para você, ela é mais importante. Por quê? Olha só o que essa súmula 322 fala, que é uma nossa briga, né? Para a repetição do indébito nos contratos de abertura de crédito em conta corrente não se exige prova do erro. Olha só, isso daqui é um ponto, esse é um ponto bem complicado. Por quê? Porque quando você vai fazer os outros tipos de financiamento, você vai lá fazer uma revisional de um financiamento de veículo. O que acontece? A primeira coisa que você vai fazer lá: Edilson, vamos fazer a aplicação do artigo parágrafo único, artigo 42 do CDC. Aí o que a gente vai fazer? A gente pega lá, fala, olha, primeiro, o CDC cabe para as instituições financeiras. Aí a gente já sabe, a súmula, acho que é 271, acho que é 271. Então eu vou colocar assim, só tem súmula, a gente já falou sobre ela. Que sim cabe, inclusive o próprio texto da lei fala lá no artigo 3º que sim, o serviço prestado por instituições financeiras estão abarcadas no bojo do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, 9091. Mas o que acontece? Mesmo havendo essa previsão no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, então o que está lá no Código de Defesa do Consumidor? Vou abrir aqui um CDC para vocês. Vou pegar lá o artigo 42. Vocês verem, Lei 8.078/90, tá? Então, o que o CDC fala lá no seu artigo 42? Ele fala que no parágrafo único do artigo 42. Vou colocar aqui. O artigo 42, o caput fala que na cobrança de débitos o consumidor não será exposto ao ridículo, nem será constrangido a nenhum tipo de ameaça ou constrangimento. Isso aqui depois eu vou falar com vocês. Tem uma outra súmula que vai ser bem interessante na hora de você orientar o seu cliente. O cliente vai chegar aí no seu escritório. Mas antes dessa outra súmula, o interessante é o parágrafo único do artigo 42. E o que esse parágrafo único fala? Ele fala que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Se você pegar lá no próprio Código Civil, também tem a previsão de devolução do valor que foi pago indevidamente. Agora aqui, ele está me trazendo a devolução em dobro. Aí o que acontece? O artigo 42 do CDC, a gente já discutiu em outros momentos, que os juízes não estão dando a repetição em dobro do valor. E aí, consequentemente, mesmo que a gente faça toda essa ginástica, não tem, inclusive o STJ, o próprio STJ, já soltou o RESP, eu não estou com o número dele aqui, mas ele já soltou um RESP, falando que não há de se falar em repetição em dobro. Edilson, mas o CDC fala. Pois é, o CDC fala, mas o STJ fala que não. Aí a gente fica assim, né? E aí, quem que aplica a lei? Quem que aplica a lei, quem interpreta a lei é o STJ. Ele já falou que não, o que dá para eu fazer? Mas você tem que ficar de olho que eu tenho a súmula 322. E nessa súmula 322, diferentemente do que acontece nos demais tipos de contrato, aqui não. Aqui a própria súmula fala que para repetição de indébito, nos contratos de abertura de conta corrente, não se exige prova do erro. Olha.